PageRank foi um dos primeiros resultados que o Google apresentou. Lá em 99 saiu o paper do PageRank. Quer dizer, em 98, 97 eles já estavam trabalhando com isso, lá antes de o Google estar realmente funcionando como uma máquina de busca comercial. E eles conseguiram adaptar esse conceito lá da biblioteconomia, o artigo, né, lá da década de 60, adaptando para o web. Vamos ver o que é isso então, o que é o PageRank, que até hoje é muito importante, muito utilizado, serve para muita coisa, serve para ponderar qualquer tipo de nodos dentro de qualquer tipo de grafo. Então acaba que tem uma aplicação muito grande até mesmo fora da web. Na web especialmente, já que o web é um grande grafo. O que o PageRank faz é simular uma caminhada aleatória do usuário na internet. E faz isso em várias interações de forma muito intensa até se chegar, depois de várias rodadas, a um valor estacionado, a um estado estável. Então imagine o internauta fazendo uma caminhada aleatória na web. Ele vai começar numa página aleatória e chegando nessa página ele vai poder escolher um dos links. Qual link ele pega, para onde ele vai, aí ele chega na outra página, ele também tem essa opção. Além de poder seguir links, ele também vai poder decidir para uma outra página aleatória. Isso também vai ser possível. No estado estável, cada página tem uma taxa de visita de longo prazo. Então, depois de muitas iterações, vai ter essa taxa de visita no longo prazo que não vai mudar em relação a outras. Claro que pode continuar rodando, mas inicialmente, quer dizer, o valor básico, o valor aproximado vai estar muito bem aproximado. Essa taxa de visita no longo prazo é o próprio PageRank. O PageRank, então, significa taxa de visita no longo prazo, que é a mesma coisa de alcançar a probabilidade de estados estáveis. Ou seja, é onde aquela taxa de visitação já não vai mudar mais consideravelmente depois de tantas iterações. É o que a gente vai avaliar agora. Para formalizar, a caminhada aleatória é baseada na cadeia de Markov. Uma cadeia de Markov consiste de n estados mais uma matriz de probabilidade de transição P, que é n por n. Essa matriz de probabilidade de transição vai dizer para cada estado, que no caso é uma página, qual é a probabilidade de ser possível ir para um estado ou para outro. Pode ser zero, mas pode ser uma taxa naturalmente maior do que zero se houver um link para aquela página. Então, em cada passo, estamos exatamente em uma das páginas. Então, para IJ entre 1 e N, ou seja, para qualquer elemento dessa matriz de transição, né, de probabilidade de transição, a entrada PJ da matriz nos diz a probabilidade de J ser a próxima página, dado que estamos atualmente na página I. Né? Então, qual a probabilidade de sair da página I para a página J? Essa é a P de IJ. Então, claramente, para todo I, o somatório de todos os P e J tem que ser igual a 1. Ou seja, a probabilidade de eu ir para pelo menos uma daquelas páginas tem que ser 1. Aqui nós temos um exemplo de grafo e aí nós vamos construir o algoritmo, estudar o algoritmo e construir a matriz de probabilidade em cima desse grafo. Então o que acontece? Olha, nós temos aí um grafo da web que diz o seguinte: se eu tiver no documento, por exemplo, aqui tem no meio o documento D2. O documento D2 ele tem um link, fazendo inclusive uma referência com a palavra Jaguar, para o documento D3. Ele tem um link para ele mesmo. E ele tem um link para o D0. Então ele tem 3 links. Então quer dizer, se eu tiver no D2, eu vou ter 3 opções. Então eu vou atender uma dessas opções com uma chance de 1/3. Né? Já se eu tiver no documento D1, eu tenho 2 opções. Eu posso ir para o D2 ou eu posso ficar no D1 porque tem um autolink aqui também. E assim por diante. Todos eles têm uma probabilidade de ir para, seja o estado dele, se ele tiver um autolink, ou seja para outros estados. Aqui nós temos um exemplo de matriz de link, mas essa matriz de link está dizendo, existe ou não um link. Exemplo, eu estou aqui no D0, existe um link para o próprio D0? Não, está com o valor 0. Existe um link para o D1? Não. Para o D2? Sim, mas não existe para nenhum dos demais. Então, na verdade, essa matriz de link está dizendo apenas sim ou não. É possível de um dado documento ir para um outro documento? Aqui nós temos através dos elementos marcados como 1. No entanto, a matriz de probabilidade de transição é essa daqui.
Porque agora, estando no documento D0, se eu estou nesse documento, eu tenho que fazer a transição, como só existe link do D0 para o D2, então a chance de eu ir para o D2 é 1. Mas se eu tivesse no D1, como existem dois links, tem um autolink para o próprio D1 e um link para o D2, são só esses dois, então a chance é meio, né? De ir do D1 para o próprio D1 ou de ir do D1 para o D2. Já para o D2, como eu tenho 3 documentos, a chance ficou 0,33, essa probabilidade de transição, para cada um dos elementos, dos nodos, que eu posso ir a partir do D2, ou seja, é o D0, o D2, o próprio D2, através do autolink, ou o D3, e assim por diante. No fundo, nós temos que recordar que nós estamos interessados na taxa de visitas de longo prazo, não exatamente na matriz de probabilidade. O PageRank vai ser essa taxa de visita no longo prazo, ou seja, qual a probabilidade de um internauta estar na página D em um dado instante no tempo no futuro. Então, é isso que a gente vai ter que calcular, que é a taxa de visita no longo prazo. Essa, na verdade, é uma taxa de visita, não é, conceitual, né? Não existe um usuário aqui navegando. Existe uma simulação apenas desses usuários navegando e aí sim o algoritmo vai iterar. Então, nós temos que falar quais as propriedades de um grafo da web para que uma taxa de visitas no longo prazo seja bem definida. Então, para isso, o grafo da web deve corresponder a uma cadeia de Markov ergódica. Já já nós vamos definir o que é isso. Primeiramente, vamos a um caso especial. Um grafo da web não pode conter páginas sem saída. Porque se eu chego numa página e ela não linka para ninguém, eu vou parar, então o algoritmo pararia. Então isso não pode acontecer. Como que isso é resolvido? Primeiramente, explicando melhor o que é uma página sem saída, um exemplo é a figurinha que nós estamos vendo, onde as primeiras 3 páginas aqui mais à esquerda, elas têm uma ligação para uma outra página aqui, uma página específica, mas essa não linka para ninguém. E a web está cheia de páginas assim. Tem um documento, mas ele não linka para outros. Então as caminhadas aleatórias podem ficar agarradas nessas páginas sem saídas. Então, se existem páginas sem saídas, a taxa de visita de longo prazo não ia ficar bem definida, porque ia parar naquele ponto, não ia poder caminhar mais para lugar nenhum. A saída é teleportação, ou seja, você sai daquela página, já que ela não tem link para lugar nenhum, sorteia agora uma outra página, que é onde eu vou ter que me teleportar. Então, em uma página sem saída, vá para uma página aleatória com probabilidade 1 sobre n, sendo n um número de documentos. Então agora eu posso ir para qualquer um dos outros documentos, eles foram sorteados. Em uma página que não seja sem saída, mesmo assim, com a probabilidade, por exemplo, 10%, vá para uma página aleatória. Ou seja, para cada uma com probabilidade 0,1 sobre n, ou seja, 10% dividido por n. Com a probabilidade restante, que é os 90%, siga um link aleatório. Ou seja, o que está sendo simulado aqui é o seguinte, é que os usuários, mesmo em páginas que não são páginas sem links, os usuários podem não seguir links e resolver mudar e ir para uma outra página aleatória. Mudar o conceito, interessar por um outro tema e sair daquela página. Então, 10% é um parâmetro, né? E é chamado aqui taxa de teleportação. Então, sair de página sem saída é independente da taxa de teleportação. Né? Então, a taxa de teleportação ela serve para qualquer página. Mas, se eu chegar numa página que não tem links, então a minha única saída é teleportação. Porque não existe uma probabilidade de eu seguir qualquer um dos links ali, pois não existem links. Então, o resultado da teleportação é que agora não vamos mais ficar presos em páginas sem saída. Mesmo assim, um grafo pode não ter taxas de visita de longo prazo bem definidas. Então, de maneira mais geral, fazemos a requisição de que a cadeia de Markov seja ergódica. Vamos ver o que é isso. Uma cadeia de Markov é ergódica se ela é irredutível e aperiódica. E o que é a irredutibilidade? Em termos gerais, existe um caminho de qualquer outra página com probabilidade diferente de zero, ou seja, tem uma chance de eu chegar até essa dada página, até qualquer página, estando em outras páginas. E, de certa forma, a teleportação vai garantir isso.
mesmo que não haja link nenhum para a minha página, com teleportação tem uma chance de eu chegar até essa página estando em qualquer uma das outras. E a segunda propriedade é a periodicidade, ou seja, páginas não podem ser particionadas de forma que as caminhadas aleatórias visitem as partições sequencialmente. Ou seja, eu poderia estar num subgrafo e o algoritmo ficar ali dando volta e computando valores apenas para aquele subgrupo, para aquele subconjunto. Isso não vai acontecer também por causa da teleportação, que vai garantir que em algum momento eu não vou ficar preso ali e vou sair para outras páginas. Né? Então não vou ficar num subgrafo. Então, já que é possível nós termos uma cadeia de Markov ergódica para cálculo do PageRank, então esse teorema vai nos ajudar, que diz o seguinte: para qualquer cadeia de Markov ergódica, há uma taxa única de visitas de longo prazo para cada estado. Ou seja, em longo prazo, a taxa de visita vai estacionar. Ela não vai ficar sempre crescente, ela estaciona. Então, em um longo período de tempo, visitamos cada estado proporcionalmente a essa taxa. Não importa onde iniciamos. Então, a teleportação faz o gráfico da web ser ergódico, e aí, com isso, a gente tem, olha, grafo da web com teleportação possui uma distribuição de probabilidade de estados estável. Então, cada página no grafo da web com teleportação vai possuir um PageRank, o que não aconteceria se não tivesse teleportação. Então, como formalizar a visita de longo prazo? Na verdade, é uma visita. A de longo prazo é rodar várias vezes. A visita é um vetor de probabilidade, para a gente saber para onde vai, para sortear quem será o próximo elemento. Então, o vetor de probabilidade, esse vetor x, é uma lista de valores, de x1 até xn, que nos diz onde uma caminhada aleatória está em um ponto qualquer. Exemplo, nesse vetor aqui, que tem uma lista de zeros, na posição i ele tem um 1 e segue com zeros, aqui embaixo tem as posições, né? Vai de 1 até n. Então aqui eu tenho uma probabilidade de 1 de ir para a posição i. Então, de forma mais geral, a caminhada aleatória está na página i com a probabilidade x de i. Não é? Então aqui já assumindo a página que pode ser a página onde a visita será feita. Então, um exemplo mais concreto aqui, né, aí com valores diferentes de 1, porque aqui ele tem que ir para um lugar, que é... Aqui ele está com a probabilidade de 100% de estar na página i, no exemplo em cima. No exemplo de baixo, a gente já tem uma distribuição, porque seriam os valores parciais de PageRank. Então, por exemplo, com a probabilidade de 0,2, ele vai para a página i. Lembrando que o somatório de todos esses xis tem que ser igual a 1. Então, o vetor de probabilidade serve para definir o próximo passo. Então, dado o vetor de probabilidade x, que vai de x1 até xn, com valores entre x1 e xn, onde o somatório desses valores tem que ser 1, qual será o próximo passo? O próximo passo vai ser cada valor do vetor sendo uma probabilidade definida, ou seja, uma probabilidade em cima do vetor x. Os estados estáveis. Agora, usando uma notação diferente, onde, na verdade, o vetor, aqui nesse caso o vetor π, vai ser igual à lista dos valores desde π1 até πn, que são valores de probabilidade. Aqui a gente está usando essa notação π apenas para diferenciar dos estados parciais. Aqui a gente já está falando do estado estável. Esse πi é a taxa de visita no longo prazo, ou o PageRank, da página i. Então, podemos entender o PageRank como um vetor muito longo, com uma entrada por página. Aqui teria os N documentos sendo representados com as suas probabilidades. E no final, todo mundo tem que somar 1. Então, o Lawrence ou Larry Page, junto com Sergey Brin, os fundadores do Google, eles propuseram no artigo o paper do PageRank. Propuseram o PageRank. Então, o PageRank ele tem, primeiro, na verdade ele é um algoritmo, a gente está vendo aqui só uma fórmula, mas esse algoritmo ele é iterativo. Aqui ele vai calcular o PageRank no caso da página A, mas esse cálculo vai ser feito para as N páginas da coleção. E vai ser feito iterativamente, ou seja, K vezes vai se calcular o PageRank dessas N páginas. Porque depois de K iterações,
e esse K vai variar de acordo com o tamanho da coleção, ele vai chegar num estado estável. Tá? Para ele chegar no estado estável, tem que rodar várias iterações e calcular para todos os documentos. Então aqui tem um exemplo a fórmula, considerando o documento A. Estou calculando o PageRank em uma dada iteração da página A. Então esse PageRank vai ser calculado aqui com uma soma de dois fatores, né? Onde o primeiro fator é 1 menos D. Esse D vai ser o damping factor, que na verdade esse 1 menos D é a taxa de teleportação. Então, aqui seria 0,15, porque 1 menos D aqui, como D está sendo 0,85, então 1 menos D está sendo 0,15. Essa está sendo a taxa de teleportação. Então, a probabilidade de cair em A é a chance de chegar em A por teleportação, vindo de outro documento, que é esse 0,15. Nesse caso é 0,15, né? Poderia ser 0,1, por exemplo, desde que esse D fosse 0,9, né? Mas o que sobrou, né, o D, que é o 0,85 nesse caso, multiplicado pelo seguinte, as probabilidades de chegar àquela página através de links. Então, todos os links da página A, ou seja, toda a página que citar a página A, que linkar para a página A, vai ser feito o seguinte cálculo. Nós vamos dividir o PageRanking dessa página pelo número de links que essa página tem, de outlinks dessa página TI. Então, o que está acontecendo é o seguinte, todas as páginas estão compartilhando o seu PageRanking com outros documentos. É isso que está acontecendo. Aqui na fórmula a gente vê o PR de T1, aí depois teria o T2, até o TN. Mas na verdade, se não existe link de uma dada página para a minha página, ele não entraria aqui. Não são os N documentos porque daria 0. Né? Então, quer dizer, em outras palavras, é somente para os documentos que estão linkando para o meu documento. Então, para resumir, o PageRanking no seu pré-processamento, ou seja, eu preciso calcular o valor do PageRank, dado o gráfico de links, primeiro vamos construir a matriz de probabilidade. A partir daí, aplique teleportação também, sempre considerar, né, na fórmula já considera teleportação, e a partir da matriz modificada, porque o PageRank começa a ser computado em cima da matriz P, mas a partir daí ele vai alterando os valores da matriz, porque ele está recalculando o PageRanking de cada um daqueles elementos, em cada nova iteração. E depois de rodar K vezes, iterar K vezes, você vai ter um estado estável. E esse conjunto de estados estáveis é o PageRanking da página, tem ali dentro o PageRanking de qualquer página, por exemplo, da página I. E aí, para que isso é usado? Na hora de fazer a consulta, eu vou buscar, por exemplo, por uma página, um documento, na verdade, vou entrar com palavras-chave, e ele vai preferir documentos que tenham um PageRank maior. Então, idealmente, deve ser usado no ranking dessa maneira. Ou então eu poderia filtrar os documentos na primeira fase e depois retornar a lista reranqueada para o usuário a partir do PageRank. Na verdade, é uma mistura. PageRank passa a ser uma feature, uma característica daquele documento que vai ser usada para calcular o ranking desse documento para determinadas consultas. O que nós conseguimos observar aqui, relacionado às questões com o PageRank, é que ele tenta simular o que seria o usuário caminhando pela rede, caminhando pelas páginas, seguindo links, mas é um modelo muito geral e que esquece ou deixa de lado algumas coisas. Por exemplo, o usuário, na realidade, ele poderia usar um botão de retorno, e isso não está no PageRank. Ele poderia fazer um caminho mais longo ou mais curto, ele poderia acessar seu bookmark, ele poderia fazer outras coisas, buscar um outro resultado, cair numa outra página. Então, o modelo de Markov não é um bom modelo para navegação, mas é bom o suficiente para o que a gente precisa. Então, resolve, faz todo o sentido. Considerar que pode sair de... Eu não vou só seguir links, mas tem aquele 0,15 ou 0,10 do fator de teleportação que me permite ir para outras páginas, que seria, por exemplo, uma possibilidade do botão de retorno ou de ir para uma página qualquer. O ranking simples, como apresentado no slide anterior, pode trazer bons resultados, não é? Porque simplesmente pegar os resultados e ordenar pelo PageRank pode não ser uma boa ideia. Então, na verdade, como eu tinha falado, é mais usual o PageRank ser colocado no
processamento da função de ranking, ou seja, tem que aprender uma função de ranking. Aí o PageRank é apenas uma feature, uma das características que serão usadas. Outras serão usadas, TF-DF vai ser muito importante. Não é? Então, simplesmente filtrar pelo PageRank, ordenar pelo PageRanking, não deve ser uma boa ideia para a maioria das aplicações. Para busca na web, não é. Agora nós vamos mostrar como fica o cálculo do PageRanking para esse grafo aí, esse pedacinho da web aí. Nós temos dos documentos D0 até o D6, então são 7 documentos. Vamos observar dois documentos em especial aqui, ó, o D5 e o D6. Vamos observá-los pelo seguinte: o D5 não é um documento bem conectado. Ele não tem links que não seja dele mesmo, do próprio D5. Então, ele não está tendo compartilhamento de PageRanking de outros nodos para ele. Então, ele vai tender a ter um PageRanking menor, claro. Já o D6, ele está bem conectado. Ele tem um link do D4 para ele tem um link do próprio D5 para esse D6 e tem um auto-link dele também. Não vai mudar tanta coisa, mas ele tem dois links. Então, ele já é um documento que vai ter um PageRanking melhor do que o D5. Vamos observar esses dois. Aqui nós temos a matriz de transição, que é a matriz de probabilidade. Aqui do jeito que o grafo nos retorna. Ou seja, se do documento D0 eu tenho um link apenas para o documento D2, então tem a chance 1 de sair do documento D0 e ir para o documento D2. Assim é originalmente a matriz de transição a partir do grafo. Ele vai começar dessa maneira. Agora, nós temos a matriz de transição, mas já permitindo teleportação. Ou seja, eu estando em qualquer documento, eu tenho uma chance de ir para qualquer um outro, mesmo que seja uma chance pequena. Então aqui ele já dividiu aquele 0,15 ou 0,10, já dividiu entre os demais documentos. Agora sim a gente vê o cálculo das várias iterações do PageRank. Então, como que tudo começa? Primeiro, dividindo o valor de 1 para todos os documentos. Então, cada um recebe 1 sobre n, que no caso aqui deu 0,14 como seu PageRanking na primeira iteração. Aí começou aqui ó, a iteração do vetor xp1. Então, nessa iteração, eu já tive agora um cálculo para o D0, para cada um dos documentos. Nós estamos observando os documentos D5 e D6. Então a gente viu que o D5 é mal conectado, o D6 muito bem conectado. Então a partir da primeira iteração, o D5 na verdade perdeu o valor de PageRank, diminuiu o valor de PageRank dele, porque ele dividiu o valor dele com ele mesmo e com mais alguém. Então ele acabou dividindo inclusive com o D6. O D6 acabou, como ele tinha vários links, outlinks para ele, tinham dois, além do próprio autolink que ele tinha, então ele já recebeu um valor maior. Então estou falando aqui da primeira iteração, aqui no XP1, e aí o XP2, esse valor do D5 vai diminuindo, e o valor do D6 vai só aumentando. Então lá no final, na última iteração, que aqui seria o estado estável, porque do estado anterior, que foi o número 12, para o número 13 não mudou de valor, ou seja, todo mundo permaneceu com os mesmos valores. Na verdade, aqui nós temos uma precisão de 2 casas decimais. Naturalmente, o valor é diferente, mas não em termos de precisão. A precisão ela é diferente numa precisão mais fina. Com a precisão de 2 casas decimais, não houve mudança nesse caso. Aliás, até mesmo comparando a outras iterações anteriores. Não, aqui o 0,30 aqui, né, na iteração número 11, é diferente do 0,31 da iteração 0,12. Então, atingiu-se o estado estável e é agora o último estado que vai definir, de fato, vai ser o PageRank. Então agora a gente está vendo o grafo, do lado aqui já tem o PageRank. São aqueles valores lá da última coluna do slide anterior. Pronto, agora já calculamos o PageRank, onde a gente pode ver que o PageRank do D6 ficou o mais alto de todos, e o PageRank do D5 foi o mais baixo, junto com o D1, que também é um documento muito mal conectado. Vocês podem observar também como estão os valores para os outros nodos, né? Então, quanto mais bem conectado o nodo, melhor vai ser o seu PageRank. Quanto mais bem conectado estiver quem linka para aquele documento, maior também é o PageRank daquele documento. Então, algumas conclusões a respeito do PageRank.
quão importante ele é na máquina de busca? A declaração frequente é que PageRank é o componente mais importante do ranking de uma máquina de busca. E a realidade é a seguinte, que existem muitos outros componentes que também são muito importantes. Texto âncora é muito importante, frase, então se aquilo que está sendo buscado aparece na ordem exata dentro de um documento, ou seja, ela é uma frase, aquilo que está sendo buscado, também é dado uma alta prioridade para aquele documento. Se não for frase, a proximidade, que os termos da consulta são encontrados dentro do documento, e aí vai usar índice de camadas, que nós também já falamos. Existem rumores de que o PageRank, na sua forma original, do jeito que aqui nós apresentamos, possui agora um impacto desprezível no ranking. Na verdade, por que isso acontece? Porque houveram variações. Já se propuseram variações desse PageRank, então ele já é usado de uma outra maneira. Ele ainda assim é muito importante, talvez não na sua forma original. E aí, tratar spam de link não é uma tarefa fácil, no entanto é crucial, porque o spam de link vai enganar o PageRank. Não só vai enganar na hora de trazer os textos âncoras para indexação de um documento, como a gente já viu anteriormente nessa aula, mas também vai enganar o PageRank.